Ora, viva, viva, votos de muito boa tarde. Está no ar o Celo Cultural, o seu ponto de encontro com a arte, todas as tardes de domingo, aqui neste seu canal de televisão. Por isso está convidado a juntar-se a nós. Vários foram os assuntos que preparamos para levar até si, nesta edição referente ao dia 15 do mês de fevereiro do ano de 2016. Mas, como sempre, a abrir aquele momento bom de conversa. E para esta edição, hoje recebemos um casal que partilha mais do que o amor. Partilha também os palcos, os sonhos e a responsabilidade de dirigir um dos maiores eventos culturais a nível do nosso país. Vamos, durante o período de conversa, falar um bocadinho sobre o casamento, vamos falar também sobre a carreira e os projetos que os move na direção do CIT, o Circuito Internacional de Teatro. Mas antes da conversa, como sempre, vamos ao perfil. Adérito e Carla Esmeralda Rodrigues têm vários aspectos em comum. Um é companheiro do outro. São casados e atores com provas dadas. Os dois trabalham para o CIT. Têm rostos bonitos. Estão há vários anos na companhia de teatro Pitabel. Estiveram envolvidos nas peças O Preço do Fato 1 e 2, Amigas e Rivais e, claro, Na Casinha de Chocolate. E atenção que mesmo na hora de apoiar uma equipa de futebol, os dois vibram pelo Petro de Luanda. Rosa Lemos, repare como eles ficam quando o Petro balança as redes da baliza contrária. Isto é só a ponta do iceberg. Como disse, têm pontos em comum, mas em termos profissionais, o Bi começou primeiro que a Kaká. Adérito Rodrigues tem 40 anos de carreira como ator. A Carla Esmeralda, mais de 25. O filho de Oscar Rodrigues e Natália Rodrigues dá o pontapé de saída no teatro no ano do Mundial de Futebol do México. Constrói um traçado artístico onde se destacam peças, novelas, filmes e séries. No teatro saltam à vista O Preço do Fato 1 e 2, Trilogia de Missosso, Amor e Droga e A Fronteira do Asfalto. Na dramaturgia, Adérito Rodrigues esteve no elenco de Sede de Viver, Entre o Crime e a Paixão, Assaltos em Luanda e O Comba. Mas a carreira deste ator e encenador tem mais que se lhe diga. É o criador do projeto Cultura para Todos. É daí que nasce a ideia do surgimento do CIT, Circuito Internacional de Teatro. Adérito Rodrigues possui 10 internacionalizações na carreira. Um dos itens marcantes é o intercâmbio que fez com a atriz brasileira Regina Duarte. Participou nos festivais FITEI, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Festival das Periferias e Brasil, no Mindelat. Participou na cerimônia de abertura do Cannes 2010 em Angola e na abertura do Festival Internacional de Cinema. Teve também as impressões digitais na realização da primeira edição do Prémio de Escrita Teatro José Mena Abrantes. Para fechar com chave de ouro, foi condecorado nas celebrações dos 50 anos de independência. Quanto a Carla Esmeralda Rodrigues, atua como atriz do Pitabel desde 2001. E ao que parece, para além de estar casada com Adérito Rodrigues, está também casada com a valorização do teatro e das artes performativas. É diretora do CIT. Como curadora, assegurou a diversidade e a inovação dos espetáculos. Em 2005, sobe um degrau na carreira e passa a ser encenadora. Acumula experiência como gestora cultural e curadora e assim abre espaço para talentos emergentes no teatro. No teatro fez Amor, Paixão, Ódio e Qualquer Coisa Mais, O Rei Leão e Os Exagerados. Carla Esmeralda produz as peças do Pitabel há 10 anos. Emprestou seu saber em Caminhos Cruzados, na série Stop Sida, Conversas no Quintal e em Dueto Perfeito. Carla Esmeralda foi distinguida em 2010 com o Prêmio Nacional de Cultura e Artes. Foi melhor projeto artístico da Atos e Cena em 2016. Carla Esmeralda foi também melhor atriz do Festeca.
Um dos aspectos que se pode considerar como prémio é a escolha para o corpo de jurado do Carnaval de Luanda. Participou em festivais de inverno em Moçambique, 2012 e 2023. Esteve no Festilip, no Brasil, em 2014 e em Portugal, no Festival das Artes Performativas de Loulé, em 2019. Sabemos que Adérito e Carla Esmeralda Rodrigues têm uma relação baseada no amor e na cumplicidade. Quanto a isso, não há dúvidas. Agora, o que aconteceu ontem, no dia de São Valentim, isso ninguém sabe. Mas a Rosa Lemos vai ajudar-nos a descobrir. Não é assim, Rosa? Certamente. Esta, aliás, vai ser a primeira questão a ser colocada aqui ao casal, Adérito e Carla Rodrigues, melhor. Eu vou tratá-los por bi, porque até assim que no meio da classe artística é conhecido o Adérito, e a Carla vou tratá-la por Esmeralda. Ela disse-me há instantes, não, eu prefiro que me trates por Esmeralda, Rosa, para os mais próximos, criando assim já essa proximidade entre nós. Ah, que bom. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao Selo Cultural. Para já é um prazer muito grande poder receber-vos aqui no nosso programa. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, e é sempre um prazer receber o vosso convite. Acho que já somos filhos da casa, então nunca se diz não, é sempre sim. Olha, há instantes, ao terminar o perfil, ficou aqui uma questão colocada pelo nosso coordenador. Como é que foi vivido? Ontem foi 14 de fevereiro, então como é que foi vivido este dia? Bem, vamos dar prioridade às meninas, não é? É assim, na verdade, pelos anos que nós já temos, todos os dias para nós é um dia 14. Atendendo a data, 14 de fevereiro, foi para nós um dia normal, onde juntamos os nossos filhos e os nossos netos e jantamos em casa só. Foi assim, foi assim. Foi soft. Foi assim, Sim, fizemos um bom jantar, Okay. apagamos uma vela, as crianças têm que, mas quem fez anos? Não, quem fez anos é o papai E a mamãe. Por causa do dia É que não 14. deixou de ser um dia especial, não é? Exato. Apesar de todos os dias, tal como disseste, vocês celebrarem a vossa relação, para já uma relação que já dura mais de 20 anos, certo? Sim. Há mais de 20 anos, mas não deixou de ser um dia especial, foi um dia de reforçar o amor que sentem um pelo outro. Aliás, contem-me, como é que começou esta história de amor? Foi mesmo no palco ou teve um outro começo? Conta, Adérito. Por que é que tu falas assim umas coisas que não são muito boas? Então? Não, bem, o nosso namoro começou por uma pergunta que eu fiz a ela, não é? Naquela altura, a Carla era minha aluna, eu era professor, mas obviamente ali na questão profissional não tinha nada a ver, porque nós só começamos a namorar depois dela terminar Ok. a formação, né? O ensino médio. O interesse começou aí, mas a confirmação da relação, para que saibam lá em casa, não foi durante este período. Sim, não foi sim. durante Também este o período. interesse só surgiu já no fim. Ela já estava a terminar e que surgiu no fim. E eu perguntei a ela, como é que fica uma boca pequena numa boca grande? Foi assim. Então, e ela respondeu o quê? Com a prática. Arrebentou logo um kiss. Epá, eu fiquei malaico, mas como é? Eu só brinquei e já agiste. E aquilo foi tudo assim. Mas, graças a Deus, fruto deste trabalho, uma das grandes ações primordiais que nós sempre primamos, e eu sempre passei isso para ela, é a questão da amizade. Ok. Era preciso sermos muito amigos para levar a coisa como deve ser. Escola é escola, professor é professor, aluno é aluna. Após isso é que podemos ter uma relação, não é? E porque também não sabíamos, o futuro a Deus pertence, não sabíamos se teríamos mesmo essa relação próxima um do outro. Mas que ali já éramos muito amigos, já. Mas há um porquê que o Adérito não conta muito. Da tua atitude atrevida. Ela viu um professor bonito, um artista bonito. Naquela altura já estava no teatro, Não, ou era só docência? Não, eu já estava no teatro. Já estava no e teatro. porque uma das disciplinas que eu dava no colégio Pitabel era teatro e dança. Okay. E então, já sabe, um artista bonito, como é que elas ficam? Já. E foi nisso, foi assim. Foi assim, Carla. Eu só quero complementar aqui, eu acho que o Adérito esquece muito de dizer isso. Nós fomos antes muito amigos, muito, porque eu era aquela aluna muito simpática, dava-me com todos os professores. Era amiga de todos. E, na verdade, era muito boa em tudo. Quase que os professores também faziam competição comigo. Isso aconteceu com
o Bi e o professor Zig, que era o professor de educação física. Porque eu estava em todos os torneios, eu fazia futebol, handball, basquete e vôlei. Então era capitã. E às vezes tinha que me desdobrar e o Aderto esquece de contar isso. Eu é que levava as meninas para ele, porque as cartas todas vinham parar nas minhas mãos, porque eu era muito amiga dele. Do professor, que era o mais cobiçado. E eu dizia, não, deixa disso, pá. Ele gostava muito de chamar todas as alunas negra, Tandi, negra. Não, aquelas são todas negras. E quer dizer, a pessoa que ele ou o coração bateu é a pessoa que levava as cartas, que era eu. E eu estava nem aí para isso. E eu é que induzia o professor ao erro. Quer dizer, eu que levava as boas, ele não aceitava as boas porque ele dizia que eu quero, deve ser no coração, está nem aí. E é preciso aqui também desmistificar algo que a Carla disse. É o chamar negra nem na perspectiva da cor. Discriminatório, não. É uma forma... É um código meu. Olá, negra, quando não sabe... turbina, quando não sei o nome, por exemplo, esqueci o nome da voz. Negra. Turbina, vem cá, negra. É uma forma muito própria de tratar as pessoas, carinhosa até certo ponto, E as pessoas não é? já estavam habituadas, também já sabiam, quando eu chamo de negra, eles já sabem o que é. Não era discriminatório. Não. E a Carla a levar as meninas que estavam interessadas pelo professor, e ela longe de pensar que, afinal de contas, o coração do professor batia por ela. Não. Mas eu que me apaixonei. Atenção, aqui não é que o coração do professor batia, atenção. Não foi bem assim. Não, também não foi bem assim, porque realmente ele que trazia cartinhas das alunas, mas eu ali estava num processo tão profissional. Eu levo o teatro tão a sério que não imagines. E eu disse, e volto a repetir aqui, ela sabe, a minha segunda mulher é o teatro. A minha segunda família é o teatro. E então, a Carla, eu antes de conhecer a Carla, e a Carla antes de me conhecer, eu já fazia. E no entanto, eu quando comecei a cair por ela, era já no final, porque a Carla praticamente passou a ser o meu braço direito. Porque nós, por ano, fazíamos cerca de quase 7, 8, 10 danças para o festival no final do ano. E ela se destacava em todas as danças. Ela gostava muito de ficar lá atrás. Eu disse, não, você já te vi, você fica aqui. E por acaso é Lunda Choco. Então tem o rebolado natural, não há hipótese, o rebolado natural da Tianda. Não há hipótese. E depois ela se entrega de uma tal maneira que ela adaptava-se a todo estilo de dança. Eu disse, não, essa tem que ficar à frente para dar exemplo. E eu tirava sempre o exemplo dos colegas, olhem para a Carla. E depois aquilo ficou uma luta frenética, que elas todas lutavam para ficar na fila de frente. Na fila de frente. E assim foi assim que começou, quando ela saiu da escola, não é? Aí foi já um beijo mesmo a sério, um beijo de sentimento, onde ela depois começou a me ver já nos pratos e caneco. Eu, claro, me via no sonho, no pensamento. Não é? Meu Deus. Não precisa esconder, amor, isso é público. E aí a coisa foi acontecendo. Mas diz uma coisa, o que é que o teatro trouxe para o vosso relacionamento? Bem, eu não digo teatro, mas primeiro eu digo Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não une pessoas, une propósitos para a realização de outros propósitos. E a minha união com Aderto talvez era um propósito, ou é um propósito de Deus. Muita gente diz assim, o que é que tu viste no Aderto? Como ele também devem dizer, o que é que tu viste na Carla? Eu tenho algo que completa o Aderto e vice-versa. Então, aquilo era um propósito de Deus na nossa vida para a realização do meu e do propósito dele. Talvez se eu não cantasse a música do Adérito no teatro, eu não estaria com o Adérito até hoje. Certamente. Porque é uma vida muito corrida, uma vida que tens que ter muito tempo, porque isso rouba-te o tempo todo. Se eu não tivesse essa sabedoria, porque no princípio não foi uma pera doce, tivemos muitos conflitos. Mas eu julguei, é melhor seguir o que ele quer para não termos conflitos internos e talvez a gente havia de nos dar bem. E só foi isso, eu segui a pedalada do Adérito e não temos problema porque hoje fizemos exatamente a mesma coisa.
E tem sido fácil, Adérito, separar o pessoal do profissional? Olha, a Carla acabou de dizer que teve que enquadrar-se naquele que são os teus sonhos, naquela que é a tua paixão. É um processo fácil, uma coisa difícil, como é que tem sido? olha, eu aqui faço a minha vênia e tiro o meu chapéu à Carla porque foi muito sábia, foi muito inteligente e nesse aspecto ela jogou bem as cartas. Porque se calhar já não estaríamos juntos hoje. Okay. Estaríamos a fazer teatro e se calhar nem no mesmo grupo, mas estaríamos a fazer teatro. Mas nesse aspecto eu faço a minha vênia, tiro o chapéu. Sim, senhora, nota 10. Aí conseguimos segurar. Por quê? Porque eu vivo dia e noite o teatro. Nós, às vezes, até no quarto, ela diz, você tem que parar sempre a fazer teatro. Mas isso porque ela já me conhece. Obviamente, no início, o que ela disse, não foi fácil. E porque eu também já havia prevenido, atenção, que vais receber muitas notificações, que a Adélia está com a atriz X, já sai de cozido. E graças a Deus, todas as notificações que ela recebia, eu estava presente. Ligavam para ela, olha, o fulano está no sítio X com a fulana Y. Ela está a atender ao meu lado, não eu no volante. E depois desligaram, olha, ouviste, né? E eu disse, está a ver o que é que eu te disse? E eu tive um processo de ensinar a Carla como lidar com essa vida, com esse processo das artes, vida social, o serviço, família, filhos, enfim. E eu acho que também surtiu efeito. Hoje a gente consegue gerir normalmente, vê que muitas das vezes, e ela acabou de falar, o teatro é muito ciumento. É a atividade, se calhar, mais ciumenta que existe nas artes. E ocupa-te o tempo, e às vezes nem iogurte tens para dar aos teus filhos porque tens que ir pôr no teatro. E isso já conseguimos gerir porque durante todos esses anos, a Carla vai agora com 25 anos de carreira, este ano estou a completar 40 anos. 40 anos de teatro, então, é muito tempo. Já passei por coisas boas e mais, já fiz coisas boas e mais. E hoje a idade e o processo da vida de experiência em que estamos, já conseguimos parar, refletir e passar para os jovens aquilo que fizemos de mal, passar-lhes em termos de reflexão e dizer, olha, é assim, essa de cozido. Uma grande satisfação é sermos referência de muitas pessoas. Nesta altura, é verdade. Mesmo porque, como casais, já quase estamos há 28 anos, não é água só debaixo da ponte. Sim, eu também já dizia debaixo... que não é um processo muito fácil, porque enquanto humanos nós temos muitos erros, muitas falhas e falhamos muito. O facto de estarmos juntos, as pessoas sempre perguntam, mas como é que vocês conseguem? Conseguem gerir esta vida pessoal do profissional? Eu sou muito chata mesmo. O Adérito sabe, sou chata de manhã, de tarde, à noite. Sim, senhor. Mas essa chatice faz o Adérito começar a ver as coisas que são boas e as coisas más. Eu estou com o Adérito, mas eu cobro aquilo enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto esposa. Porque ele, como diz, é só teatro. Mas eu não posso viver o teatro. Meus filhos não podem viver o teatro. Eu cobro, Adérito. Nós, às vezes, temos brigas fortes, conflitos fortes por causa do teatro. Eu estou a 100%, mas se eu desligo-me da casa e dos filhos, nós não estamos a fazer a mesma coisa. Não. É preciso haver este outro lado para da separar as duas vidas, não é? Para separar as duas vidas. Mas estamos a falar desta vida, mas ainda não me disseram como é que esta paixão pelo teatro começou. Aqui da Carla e do Bi. O Bi começou como professor no Pitabel, já lá vão mais de 40 anos. Não sei se esses 40 anos estão associados ao Pitabel, mas aqui a Carla Esmeralda, como é que isso começou? A Esmeralda, como o Bi já disse, eu no colégio tinha atividades extracurriculares e também fui muito destacada com essas atividades e, para além da dança, o Bi criou o grupo de teatro, porque nós dizíamos, professor, nós só dançamos, não fizemos teatro, o professor faz teatro, nós queríamos saber. Uma vez perguntamos a ele, o que é que conversam lá atrás nos bastidores? O que é que sentem? Como é que nós queríamos ter a curiosidade de saber o que vivem lá atrás nos bastidores. E a primeira peça que o professor beijo que dão é verdadeiro, não é? E acho que foi a Fronteira do Asfalto, não é? Não, do colégio? Não, foi... Onde nós te chamamos de racista, porque tinha muitos foi mulatos. A Fronteira do Asfalto. Foi. E que nós, os pretos, fizemos aquele papel de empregados e ele foi muito criticado, muito criticado. Ele dizia, não, isto é a peça, eu tenho que fazer igual para vocês perceberem.
E o primeiro espetáculo que nós levamos para uma peça de teatro convencional foi As Intrigas de uma Fofoqueira. Isso, yeah. Prontos, levamos no Teatro Avenida. Ok. Depois levamos esse espetáculo no Teatro Avenida e nós estamos a fazer muita confusão nos bastidores. Ele chegou, gritou para nós e nós, então aqui no sítio para brincar, para se divertir e tal. Ele disse, não, é coisa esse é o séria. sítio mais sério onde vocês estão. É coisa séria. Ele gritava, mas depois nós, quando entramos no palco, conseguimos perceber as perguntas que nós fazíamos, porque nós criticávamos o professor. Ele disse, ok, eu vou montar, vou fazer, depois vocês... E quando fomos a atuar, uns esqueceram o texto, uns estavam trêmulos, né? E era uma pressão psicológica. Que nós não... Eu disse, meu Deus, isso é tão difícil. E quando terminou o espetáculo, ele disse, então, como é que foi? Nós não parávamos de falar. Ai, professor, eu esqueci o texto. Ai, professor, eu não sei o quê. Ele disse, pronto, é isso que vocês queriam. Okay. Mas a partir daí sentiu que era este caminho que queria seguir, Carla? Não, mas eu seguia o adérito. Quem leva a Carla para o teatro sou eu. Sim. E depois é preciso perceber eu muitas vezes assisti o ensaio do adérito no Horizonte Singamande. Eu dizia, um ensaio, 4, 5 horas... Então, isso é muito tempo. E depois não só, eles foram atuar pela primeira vez, atuavam ali no festival e no colégio. E então, a primeira vez que eles foram atuar fora do colégio foi na sala imponente que naquela altura nós tínhamos, o famoso Teatro Avenida. O Teatro Avenida. Não era qualquer grupo que chegasse ali e pudesse fazer uma grande exibição. Pronto, tínhamos também uma facilidade, para além de público, nós também tínhamos os papais, os outros colégios, os outros alunos que queriam ver os alunos da sala a exibirem esta determinada peça, porque eles acompanhavam no intervalo e no tempo das atividades extracurriculares, ouviam a peça, como é o ator X, a peça X. E eu, quando, por exemplo, montei A Fronteira do Asfalto, como um exercício, quem escreveu texto de Landino Vieira, e então... aquilo fala sobre o racismo. Então eu tinha que buscar lá um latão meio branco, um bumbo, para mostrar... Não, para enquadrar-se. Sim, ele postou dos latões. Não, para as pessoas poderem perceber. O que é isso da fronteira ao asfalto? Porque o asfalto tem um... Como o seu nome já diz, é o asfalto e a fronteira o areal. Esta história retrata exatamente isto, a questão da segregação, não é? Pois. Da separação que existia entre o branco e o naquele período colonial. Adolescentes até perceberem isso, que nós naquela altura não sabíamos o que era uma sinopse, nós só estávamos para criticar. Porque é que nós fizemos também aquele brincavam papel? muito, esses alunos. Não levavam com seriedade. E o Bi, como é que surgiu esta paixão pelo teatro? Aquilo... eu sempre fui uma pessoa extrovertida, divertida, animada. Eu sou daqueles que deixa a vida me levar. Parece que esse cantor que cantou essa música já me havia conhecido. Eu comecei em 1986 no grupo Horizonte Singamande. E eu andava ali de cueca na rua, de cima a baixo. E o Adelino Caracol, que até hoje é o diretor e ensinador do grupo, disse, não, a minha casa fica por cima da casa do Adelino. E ele disse, não, você está aqui só de cima a baixo, não, você parece que vai dar para o teatro. A partir da manhã, aparece lá na escola. E eu, quando cheguei na escola, encontrei o Luís Quifas, que é o Sidónio, encontrei a Mônia, a Isabel, o Rato, encontrei muitos mais velhos, o Dalton Borralho. Mas eu já cheguei já a mandar. Chegando, né? Já, bem miúdo. Eu era miudinho. Tinha 12 anos apenas. E naquela altura, salvo erro, eu era a única criança que naquela altura fazia teatro. E já no meio dos mais velhos. Mas eu sempre fui colosso com os mais velhos. E graças a Deus fui bem recebido. Okay. Eles passaram-me esta veia. E desde que entrei, sempre me mostraram o grau de responsabilidade daquilo que eles estavam a fazer, do que estavam a passar para mim e o que é que eu fui lá fazer. Porque eu pensava que fui lá, era só brincar, teatro era uma brincadeira, não. Na verdade, o teatro tem essa vertente. Ele pergunta, quem és, para onde vais e por que vais? E então... É preciso que com o tempo consiga dar resposta. Exato, a isso, ele tem a resposta agora. Para se tornar, para atingir o nível de profissionalismo a que vocês atingiram atualmente. Sim. E desde ali
ganhei esta festa pelo paixão. teatro, inclusive, eu passo aqui rápido uma memória que não me sai da cabeça. Duas. A primeira, quando eu fiz, a primeira peça que eu entrei do Horizonte Engamado foi Cativeiro Derrocado. Cativeiro Derrocado, que falava sobre o processo de guerra em Angola. E havia o movimento das FAPLAs e das FALA. E eu fazia como um miúdo do bairro e não sei quantos mais, e vi caracterizado o mais velho Savimbi, também vi caracterizado o mais velho Neto. Quer dizer, aquilo foi uma vivência que estávamos a passar para as pessoas. Quando eu dei conta que estávamos para passar para as pessoas o que é que estava acontecendo no país, de facto, e eu usava uma madeira e usávamos corante. E então o Luizão, um gajo grande, né, espeta-me já a faca. Quer dizer, aquilo foi tão bem estudado, é uma coisa tão séria, que ele espeta a faca, eu vou, pego no saco, tá, arrebento já, e aquilo, o sangue todo. Quer dizer, eu caí já, ai, depois de cair, agora aqui a madeira, a respiração. E a outra foi, uma vez dessa foi nos confrontos. Estávamos a ensaiar no Zinga e estávamos a ouvir de repente, bum, bum, tiros, bazucas, e nós assustados. O Adelino disse, pá, aqui não se passa nada, vamos continuar o trabalho. Nós só saímos às 15 horas do Zinga e quando nos apercebemos que afinal as cidades estavam em confrontos, nós saímos de casa, todos os atores de casa, do Zinga Band, que era o local de ensaio, a pé, agachados, a tropa que nos ajudou, todos quase a chegarem nas suas casas. Quer dizer, são coisas vividas. Momentos marcantes. Pá, não tem como você não levar isso a sério. Eu sinto que atualmente há este comprometimento para quem se propõe fazer essa arte. Bem, colocar essas questões que foram aqui apresentadas pela Esmeralda e depois se reflete naquele que é o produto final que tem estado a exibir. Vamos olhar para o CIT, mas a avaliação que se pode fazer. Sim, eu penso que nos dias de hoje, e eu acho que isso é um processo, primeiro é que o nosso mundo das artes, se calhar vou particularizar aqui, o teatro é um mundo de quase muita hipocrisia. Estamos sempre a nos falar mal uns dos outros. E lá tem o fenómeno do caranguejo. Se te vês a subir, aparece sempre alguém. Para puxar para baixo. Não há publicidade. Não há. Em vez de catapultar para depois receberes a mão e subirmos juntos, não há este. Infelizmente ainda não há. E esse processo já vem desde os mais velhos. Isso é uma cadeia sequencial. Mas hoje, e porque eu comecei muito criança, passei por todas as fases do teatro, eu digo todas as décadas até hoje, Deus, e assim agradeço a Deus porque ainda me dá saúde e vida de continuar. Hoje o que eu passo para os mais jovens já não é isto. O conflito que eu vivi, o conflito que nós fomos passando, e vimos que de conflito a conflito o teatro não desenvolve. As pessoas não crescem. Mas penso que o comprometimento que os artistas têm vai continuar a ser frenético porque todos os dias aparecem artistas, surgem grupos e é preciso nós termos essa responsabilidade. E agora existe o CEART e a Faculdade de Artes no sentido de passar, a escola passa a ciência e nós, os mais experientes, temos que passar a vivência. É preciso haver correlação, não é, de uma geração para outra. Obviamente ninguém é obrigado a aceitar uma opinião, um conselho, uma reflexão de alguém. Mas é preciso pararmos para refletir o percurso desta pessoa para podermos tirar pelo menos as coisas positivas e galgarmos para frente. Porque senão vamos ter sempre dificuldades e o teatro vai andar como está. O teatro está doente. O nosso teatro está doente. Por que é que diz isso? Mas antes de olharmos para as causas que levam ao estado de doença, como fez referência agora ao BI do teatro, eu só queria aproveitar, ligar aqui a Esmeralda, fruto do que acabamos de ouvir do BI, é com este objetivo que se pensou o Circuito Internacional de Teatro, para criar um bocadinho mais de união entre a classe, para fazer com que todos caminhem olhando para a mesma direção e ajudar a tirar o teatro desse estado doentio em que se encontra. Sim, porque o objetivo do CIT é mesmo unificar. Quando pensamos no projeto, o projeto era composto por, acho que foi a maior parte dos encenadores que tínhamos na Praça Os Bons. O nome que veio não é Circuito Internacional de Teatro. O Circuito Internacional de Teatro é um produto do projeto Cultura para Todos. E fruto dessa problemática entre artistas, de divisões, não é? Surgiu-nos a ideia de fazer um projeto onde todos se identificassem. Obviamente,
não íamos estar todos com a mesma linha de pensamento, porque também não é bom. Não é possível. E não é bom. A divergência de ideias ajuda a crescer, a melhorar. É nessa perspectiva. E então, quando fizemos o projeto Cultura para Todos, nós convidamos os 25 melhores diretores de teatro de Luanda. Convidamos todos eles para fazerem parte do projeto, explicamos como é que era o projeto, mas toda a essência do projeto está aqui, na minha cabeça, na cabeça da Carla, porque nós somos os donos, os fomentadores, enfim. Os mentores desse projeto. Então, o que acontece? A água foi passando, foi entrando, uns entraram, outros foram saindo, cada um, e há muitos que também saíram seguindo o mesmo protótipo do projeto, mas cada um com a sua ideia. Uns fizeram, não deram certo, outros tentaram continuar e no meio de tudo isso, dos 25, nós só ficamos com um. Que é o professor Chetas. Hoje é o diretor pedagógico do CEART, do Complexo Escolar de Artes, tem formado em Cuba. É a única pessoa que ficou dos 25. Obviamente acredito que muitos saíram chateados, outros saíram bem, outros saíram por opção própria, mas aí surgiu a ideia de fazermos o Circuito Internacional de Teatro, que é a maior plataforma do país, porque é realizado sempre no período de 3 meses. Se calhar é uma das maiores do mundo, por causa do período extensivo que é realizado o Circuito Internacional de Teatro. E, Carla, como é que funciona essa parceria na direção do CIT, tendo em conta a sua dimensão? Eu vou falar da minha experiência como atriz e como diretora, porque, na verdade, eu sou vamos supor, o lobo, o animal, a leoa, para não dizer o leão. Porque quando tens a intenção de organizar, de trabalhar, nem todo mundo recebe com esta intenção. Eu tenho muitos nomes fixados no mercado, mas eu não perco a minha essência, porque senão perco a origem do projeto. Eu não posso mudar para agradar as pessoas. Eu só posso mudar para agradar a Deus. Então não é uma tarefa fácil, porque nós trabalhamos com pessoas de várias culturas, várias nacionalidades, várias etnias, não é? Várias idades. Congregar tudo isso num só projeto é uma tarefa difícil. E nós trabalhamos com crianças, adultos e avós. Já imaginou se eu não ouço um pouco a dor do outro, se eu não consigo sentir, eu não consigo trabalhar. Aí onde muitas vezes as pessoas dizem que a Carla é muito exigente. Por quê? Porque eu exijo muito de mim para poder cobrar aos outros. Porque eu estou naquele momento, eu não vou poder aparecer, está fixe, eu não vou poder aparecer, mas eu tenho que tomar uma decisão. Tu não vais aparecer, eu tenho que dar solução naquilo. Quando eu dou solução... É um pulso forte dentro do projeto. Exatamente. Se o Bia Coração, tu vens aí o Bia é mesmo coração de manteiga. Né? O Bia Coração. E aqui, sem medo de... Vamos continuar com a conversa, dê-me só um minutinho. É que está a acontecer a nível do país inteiro a realização desta que é considerada a maior manifestação cultural a nível do nosso país, o Carnaval, aqui na cidade capital. Ontem já se realizou o Carnaval da classe infantil e hoje está a decorrer, não só em Luanda, mas também em outros pontos de Angola, como já aqui fiz referência, a realização do Carnaval para a classe B. Por isso mesmo, vamos estender o nosso sinal até o Kwanza Sul, onde está o Saúca Miguel. Saúca, muito boa tarde. Diz-nos, por favor, como é que está a decorrer esta que é a edição 2026 do Carnaval a nível da província. Ora, muito boa tarde, ambiente de festa aqui na Marginal da cidade do Sumba. Estamos com a Marginal totalmente preenchida. Há muita gente que já está a testemunhar este momento cultural. Aliás, estamos a falar de uma tradição de todos os angolanos e que, a nível da província de Kwanza Sul, esta classe infantil está a contar com a presença de mais de 20 grupos carnavalescos, dos quais já tiveram 3, os quais já tiveram possibilidade de desfilar aqui neste palco. Aníbal António é um dos mais velhos que também já dançou o Carnaval. Conta-nos um pouco daquilo qual a experiência que viveu do passado e até apresentar. Até o momento nós falamos assim, o senhor jornalista, o Carnaval de agora é moderno, o Carnaval agora se dança a crianças. Nós no tempo passado, são os mais velhos que dançavam, agora crianças já estão a dançar.
mas é uma inovação que certamente vem também dar um outro rosto ao próprio carnaval. Não entendi, Sr. Jornal. É uma inovação que vem num bom momento para as crianças também da experiência dos mais velhos. Sim, sim. É uma educação, sim, para educação, porque essa é a cultura. A cultura mesmo é para educar crianças, para educar a nossa juventude, neste momento que se encontra cá no nosso país. Por exemplo, neste momento nós falamos no passado, dançavam os mais velhos. É o carnaval mesmo do antigamente, que não era mesmo muito complicado. As crianças não podiam aparecer nesse carnaval, mas neste momento é educação, o carnaval é educação e tudo bem, não está a mudar. Estamos satisfeitos com isso. Obrigado. Aníbal António é um dos mais velhos que também já dançou carnaval aqui num dos grupos carnavalescos da província do Kwanza Sul, que está aqui também a testemunhar, passando claramente a sua experiência aos mais novos. Aqui na marginal da cidade do Sul já desfilaram mais de 3 grupos, certo que os demais vão continuar. A esta altura está aqui o grupo carnavalesco Finança do Cocom, por sinal um dos mais titulados a nível da província do Kwanza Sul. Estamos aqui também lá no banco, figuras de uma vice-governadora do Kwanza Sul que está a testemunhar este momento e também tantas outras individualidades, como religiosas, políticas e muito mais. É um ambiente que se vive aqui na marginal da cidade do Sul, certamente um ambiente de festa e que nós vamos continuar a acompanhar aqui neste local para testemunharmos mais uma edição da festa do Carnaval na marginal da cidade do Sul, com um clima bastante quente, mas ainda assim não impede os grupos de estarem aqui a desfilar. Boa tarde. Boa tarde, Saúca Miguel. Estivemos em instantes no Kwanza Sul, onde também já se dança o Carnaval. Aliás, o Carnaval é um dos assuntos em destaque nesta edição do Selo Cultural. Mas por agora vamos voltar à conversa aqui com o casal Bi Esmeralda, olhar para aquele melhor que são os anos de carreira voltados à arte de representar e também este grande feito que é a realização do CIT, o Circuito Internacional de Teatro, que já vai na sua 10ª edição. 11ª. 11ª agora em 2026. Sim. Agora para 2026. Um dos objetivos do CIT, para além de dar este suporte aos artistas, oferecer palco aos artistas a nível de todo o país, é também contribuir para a internacionalização do nosso teatro, dar visibilidade ao teatro feito em Angola e em outras paragens. Mas antes de olharmos para esse aspecto, falem um bocadinho daquela que é a vossa experiência, não é? Dos trabalhos que tiveram a oportunidade de fazer fora do nosso país. Como é que isso aconteceu? Como é que foi para vocês estarem em palcos que não em Angola, acompanhar realidades que não são as nossas? Foi um momento de aprendizado, foi um momento de nervosismo. Contem-me assim um bocadinho dessa experiência que também tiveram a oportunidade de viver. Esmeralda, eu gosto do sorriso da Esmeralda, ela está sempre assim com um sorriso bom, né? Obrigada. Como o dela é fresco, o meu é mais vovó. Então vou dar Começamos por ela, né? É um fresco que... Um fresco quente. E que a minha resiliência fez-me pisar em outros palcos. Porque quando nós nos propusemos em fazer e fazer bem, sem cobrar nada, começam a surgir os convites, começam a surgir o profissionalismo por parte daquilo que nos propusemos em fazer. Quando começamos a fazer teatro, nós não tínhamos aquele profissionalismo ainda porque éramos de um colégio. E quando começamos a ver a coisa mais séria, não é? Como se tem dito, tudo na vida requer sacrifício. E esse meu sacrifício deu-me resultados bons, muito bons mesmo. Eu tive um momento no teatro que eu me sentia triste pela primeira vez. E tem uma Chegou peça Chegou a pensar em desistir já? Na verdade não é isso, mas eu vou falar. Tá bem, conta-nos. Temos uma peça com o título Que Estranha Dor é Essa que Me Faz Quase Feliz. E eu já me senti nesta posição desse espetáculo. Porque nós tivemos um espetáculo em que o meu pai estava em velório. Ou o teatro, ou o meu pai. E como nós tínhamos isso como responsabilidade, eu fui atuar porque o espetáculo estava marcado
atuei, tão logo terminou o espetáculo, eu tive que ir para o velório. Eu pergunto à Rosa, desisto? Depois de todo esse sacrifício, não tem como. Mas se alguém quiser mais um pouco, eu tenho que calçar o meu sapato. Porque eu tive que passar por algumas dificuldades e as minhas histórias foram se repetindo. E muita gente diz, não tiveste coração, não, fui profissional. Não tiveste sentimento. Tive, porque eu nem sequer consegui ver o meu pai. Eu logo cheguei, desmaiei, levaram-me. Então foram coisas que, quando olhavam para mim, os colegas diziam, se ela teve esse sacrifício, se conseguiu, eu consigo também. Então foi uma referência. Ok. Não desista, não desista, não desista. O não desistir começou a nos fazer crescer. Começamos a atingir outros patamares, outros palcos, outra forma de olhar para o teatro. Começar a pensar mais em formações, começar a pensar mais em ser profissional, fazer bem, bonito, com qualidade e não fazer só por fazer. E quando começaram a nos formar, começamos a ganhar responsabilidade daquilo que é realmente fazer teatro. Para poder estar aqui no auge, tens que subir escadas. E as nossas escadas não foram fáceis. De todos que começaram comigo e até hoje, quase têm o mesmo testemunho que o meu. Mas ninguém desistiu. Essa entrega e sacrifício compensou, não é? A ponto de te levar para um palco fora do país, de subir, que foi uma coisa muito recente. Como é que foi essa experiência, Esmeralda? A primeira foi boa. Foi muito boa porque fomos ao Festilipa, acho que foi a primeira, não é? Todas foram boas. Não, nós temos a de Moçambique. Essa não podemos esquecer. Esta foi a melhor. Esta foi a melhor. Porque a de Moçambique é que fez com que nós, quer dizer, quando digo nós, Pitabel, pudéssemos ter outros palcos a nível da Europa. Porque nós recebemos aqui um grupo de Moçambique, no Festival do Elinga, e que conhecemos o Eliote, que é diretor e encenador em Moçambique. E ele viu, assistiu o Preço do Fato, e ele disse, olha, eu quero o Preço do Fato 1 e 2 em Moçambique. Insistiu, falou com a cara, cismou, teimou. E nós, o Pitabel, pela primeira vez, vai para Moçambique exibir essa peça. E dali é que surgiu o Festilipe, não é? Tens que dizer o que aconteceu, que nós tivemos tanta raiva e que tu pagaste no palco. Fala então da raiva. Mas o que é que aconteceu de tão marcante quando foram para Moçambique pela primeira vez? Vamos gerir bem o nosso tempo, Esmeralda. O que é que aconteceu nesta altura? É que nós atuamos, o Preço do Fato 1. Tínhamos 10 minutos para trocar de roupa e voltar para o palco. Para fazer o 2, porque é continuação do 1. Nós mal fizemos a vénia. O Adete já entrou para os bastidores a dar soco. Quem foi acudir foi o Sr. Gonçalves, né? Sim, foi assim, calma, não sei o que. Nós, como a peça era de choro, porque era continuidade, as nossas lágrimas eram sérias. Não foi a fingir. Não foi a fingir. Nós entramos a chorar de verdade, com muita raiva da Adete. E nós falamos, temos muito tempo. E tinha um momento que tinha uma luta das famílias. Porque os africanos são assim, quando morrem. Eles ali aproveitaram. Sempre culpado e mas sempre foi uma surra de verdade. Aí aproveitaram e me deram uma surra. Quer didizer, a desfoga, para compensar a agressividade. E ele a dizer, vocês estão batendo verdade. E nós, o que você nos fez lá atrás. A minha primeira saída eu era miudinho. E eu é que levava a bandeira da República Portuguesa. E na altura foi a peça, fui com Horizontes Ingambanda, a peça foi Rainha Ginga, Rainha da União, em que havia aquele conflito entre o branco os portugueses, os portugueses e os angolanos, né? E então, aquilo tudo já era automatizado, a luz e não sei quantos mais. Uma realidade completamente diferente daquela que estava habituado aqui. Nós ainda éramos ainda mesmo de baixo e tal, éramos aventureiros quando fomos para ali. E quando chegamos, marcação bem feita, mas quando começamos a atuar, eu estou aqui, mas a luz está aqui. Agora,
mas também não estamos aí na luz. Completamente fora do... É mesmo na escuridão, aguentar mesmo uma peça toda aí na escuridão. Então, mas foi uma experiência Foi uma boa boa, não é? Porque era experiência, né? miudinho, Mas fui com os mais ele velhos. foi miudinho, mas nós estivemos agora em outubro, no Festival de Avessos. E o Adérito, ele ficou mais nervoso que a atriz, mais nervoso do que eu que estava na luz e no som. O senhor quase que lhe dava um soco. Não é fácil, porque você está aí com uma atriz pela primeira vez. Ok. Vai atuar um monólogo pela primeira vez. A encenadora foi a Carla. E sabe que ali fazer luz e som é tudo automatizado. Nós aqui trabalhamos com as nossas luzes e tá. Epá, e não é fácil trabalhar Nós já ali. tínhamos feito E as isso. coisas têm que ser bem feitas. Bem feitas, é isso que eu ia dizer, o nervosismo. o lema do CIT é trazer o mundo para Angola É levar e levar Angola para o mundo através das artes. E através do teatro nós fizemos isso. Nós fizemos diplomacia cultural. E fazendo diplomacia cultural, é preciso que as coisas sejam bem feitas, porque a nossa exibição fora é o reflexo do que Daquilo se que eu faz em trabalho. Angola. Eu vou dizer, pô, se este grupo está assim, então tem mais grupos lá que têm o mesmo nível superior. E então, aquilo é abrir logo um corredor, uma porta, Certo. para fazer com que os grupos de Angola também sigam o mesmo percurso. Mas com qualidade. Não, perfeitamente. Mas com qualidade. Nós, por exemplo, Circuito Internacional de Teatro, nós temos várias parcerias. Temos com Moçambique, temos com Portugal, temos com Brasil. E, obviamente, e no final sempre do CIT, nós distinguimos sempre aquelas figuras que mais se destacam em grupos. E o grupo que é distinguido em cada edição do CIT tem logo participação direta no festival, no FIT, que é o Festival de Moçambique. E, no entanto, nós, quando fizemos a ponte para este exercício, nós não vamos mandar qualquer grupo. O grupo tem que nos convencer que tem qualidade para honrar e dignificar Angola ao seu mais alto nível, porque Angola não deixa. Os nossos grupos daqui, e há peças que não deixam a desejar a ninguém. Tem qualidade, perfeito. uma excelência capaz de levar lá para fora. Estamos a falar da 11ª edição do CIT, que vai acontecer agora este ano. Até o ano passado foi a 10ª edição. O que é que representa esta continuidade? 10 anos de CIT, o que é que representa? Muitos desafios, a satisfação de poder ter chegado até este número. Que balanço vocês fazem? A resiliência. É mesmo. Essa é a nossa palavra. É ter resiliência. É sermos resilientes naquilo que fizemos e naquilo que nos propusemos. E, obviamente, com muitos altos e baixos, não é? Neste percurso dos 11 anos. E, às vezes, a gente, quando nos acontece, ficamos deprimidos, a chorar. Mas depois refletimos que, às vezes, é bom acontecer isso para te dar mais força de poder continuar. Há uns que não conseguem. Temos que perder para ganhar. Isso não tens... E as nossas percas foram muito boas para podermos ganhar e estamos aqui firmes e fortes. As coisas boas, que coisas boas vocês conseguem olhar para trás e ver, pô, isso é fruto dessa resiliência? É o nosso trabalho. O nosso trabalho é fruto da nossa resiliência. Porque nós, o teatro, ele te faz ter uma segunda família. A tua primeira família passa na opção de segunda e a segunda, que é o teatro, passa na opção de primeira. Então, quando te ferem na tua família, que é a segunda, em que tu abres as portas da tua casa, tu abres o teu coração para esta família, para nós é como se tivessem cortado uma parte de nós. Na verdade, tu já estás sempre preparado para as nossas percas, mas não de pessoas tão próximas que nós tivemos. E também nós já sabíamos que um dia, quer dizer, da forma que se começa não é como se termina, não é? Mas não foi da melhor forma que nós terminamos. Vocês olham para o CIT e dizem que neste percurso de mais de 40 anos que o BI tem, mais de 25 anos de representação aqui que a Esmeralda tem, é a vossa maior conquista. Ou há muita coisa ainda por conquistar? Eu penso que há muita coisa ainda por conquistar. Mas essa não deixa de ser uma. Não, esta é uma das grandes conquistas, porque, graças a Deus, o CIT hoje, é o que disse a Rosa, é o palco. Porque, acredito eu, se o CIT não acontece em cada ano, não temos palco para os grupos. Porque a questão económica, os grupos não têm salas para pagar como é a produção do espetáculo, luz, som, a própria sala. São muitos custos. Apoio institucional, vocês recebem para a realização do CIT? Não. Não há parceria com
Nós temos vários parceiros e, graças a Deus, os parceiros que nós temos não são financeiros. Não é? Por exemplo, temos parceiro com a União Recreativa Quilamba, que dá-nos a roupa, é dizer que nos patrocinam, vestem a roupa. Temos, por exemplo, o Guilherme Mampuia, que oferece o quadro do homenageado. Por acaso, este ano, por exemplo, com muita coincidência, não é? O nosso homenageado é o mais velho Gonçalves, que é o atual vice-governador de Luanda para a área política e social, e que o lema, sem ligar com as festividades de Luanda, Luanda está a fazer este ano 450 anos, e o lema deste ano é um regresso a Luanda, resgatar tradições e celebrar a cultura. Quer dizer, coincidiu tudo, até parece que combina, mas não foi. Coincidiu apenas, e então para nós é um grande ganho. E quando temos a aceitação de pessoas de relevo, figuras que muito fizeram e continuam a fazer para o desenvolvimento da cultura. Manuel Gonçalves é um homem de cultura, nasceu, bebeu e continua a beber a cultura nacional, e então é um dos grandes conselheiros e mentores também deste projeto, e acho que o Marcelo chegou a vez dele de ser reconhecido, não é? E bem merecida, porque muito tem feito, pela cultura. O CIT vê que agora vira, para além das atividades para adultos, também temos atividades infantis. Há grupos que vêm de fora, que trazem peças para os adultos e peças para os nossos patizes. Outra componente... O nosso lado social também, enquanto instituição, nós fizemos atividades para as crianças do Lar Cusola, onde fizemos uma tarde recreativa, oferecemos brinde às crianças, fizemos um almoço, fizemos uma peça de teatro, convidamos alguns cantores que foram lá animar as crianças. E... A outra questão fundamental é a questão da formação. Hoje também temos parcerias com o CEART, que é o Complexo de Artes, e o FART. Nós hoje já estamos com uma política de fazer o CIT. Nós já fizemos o CIT Luanda Benguela, Luanda Uambo, Luanda Huila, e este ano vamos fazer Luanda Namibe. Okay. E sempre vai que vamos se estendendo cada vez mais pelo país. A corda só nos estica um bocadinho mais por questões financeiras. E seria essencial aqui aproveitar esta oportunidade no sentido de que o Ministério da Cultura, o Governo de Angola, o Governo da província de Luanda, olharem para o Circuito Internacional de Teatro não só como a maior plataforma de teatro em Angola, mas sim como aquela que faz diplomacia cultural para o país, que vai beneficiar. Porque há professores, grupos que quando vêm para Angola, eles também vêm com a componente formativa, porque nós metemos logo na carta. Está a vir exibir um espetáculo, traga a sua componente formativa, porque este intercâmbio é muito bom. Beber de nós e nós bebermos dessas pessoas que vêm do CIT. Porque agora o CIT já não são só 3 meses de exibições, passou a ser 5, não é? Nós já fizemos em 5, mas tivemos que recuar novamente em 3 por questões económicas. E foi benéfico, porque tiveram os 2 meses de formação, de oficinas, e depois o que levou mais qualidade ainda para aquelas que foram as peças exibidas. Então fica aqui o apelo, vá lá, o apoio necessário, que o que sai a ganhar é a cultura, não só o teatro, mas a cultura de uma forma geral, porque o teatro acaba por ser uma das artes mais completas, né? Porque carrega todas as outras dentro dela, tem música, tem dança, tem balé, tem um bocadinho de tudo. A Rosa, se fizer um perito no dia 14, vai ver que em qualquer parte de Angola houve exibição de teatro para os namorados. Para celebrar a data. E salas cheias. Para celebrar a data. Então eu penso que aqui o teatro tem um olhar diferenciado e apoios necessários. Mas o tempo, infelizmente, não está ao nosso favor. Mas quando tenho aqui os meus convidados no Selo Cultural, antes de me despedir, há sempre aquele ping-pong cultural. Perguntas rápidas, simplesinhas, e que os meus convidados, aqui a Esmeralda e o Bi, vão responder de forma rápida. Não é nada complicado, não se preocupem, mas é nada complicado. A primeira pergunta é: teatro para Esmeralda e para o Bi é? Para mim não é vida, é mesmo resiliência. Bi? Mesma coisa. Amor é? Olhar um para o outro. Bi? Amizade. Quem mais exige no que toca ao trabalho? A Esmeralda disse que sim, que é muito exigente, e sei que o Bi é coração. Não, nesse aspecto, e aqui faço a minha vênia novamente a Carla, se calhar se não tivesse a Carla, já não existiria esse Circuito Internacional de Teatro na qualidade, na responsabilidade, na disciplina e no profissionalismo que existe. Quem é mais romântico na relação? É ela. Uma palavra que define o vosso casamento? Companheirismo. Companheirismo? Yeah. Ok.
Maior desafio a nível da vossa profissão? O meu desafio é conseguir com que o CIT esteja institucionalizado no Ministério da Cultura, no Governo da província de Luanda, e que todos os anos já tenha um orçamento cabimentado para a realização desta mesma atividade. E certamente a Esmeralda assina por baixo. Sim, assina por baixo. Já discutiram por causa de um ator? Já. Quem é mais dramático na relação? A Carla. Não, como é você? Já usaram técnicas de teatro numa discussão entre o casal? Não. Nem por isso, que bom. Nem aceitamos Que isso. tal acontece, né? Depois de soar a falsidade, não é? Não, senão depois aquilo já não é mais relação. Descamba. E quem pede desculpas primeiro na relação? Eu. Ela sabe. Um sonho ainda por realizar? Todos. Um dos sonhos, eu tenho vários, um dos sonhos para realizar é ver o Circuito Internacional de Teatro numa das maiores plataformas a nível do mundo, ao exemplo do Mindelato, que está em Cabo Verde. O que é que mais admiram um no outro? A minha é a humildade dele, é muito humilde. E a minha é a força que ela tem muita força espiritual. E ele é que me segura, ele é a minha base mesmo. Yeah. Palco ou casa? Já mesmo na reta final. Onde é que vocês preferem estar? Eu, palco. Eu, casa. Se não fosse o teatro, o que é que seriam? Se não fossem atores, o que é que seriam? Epá, o futuro a Deus pertence. Eu não sei o que é que seria. Se ia ser desportista, apesar que quase toda a minha família são desportistas. Eu também já joguei futebol salão provincial. Então, se calhar, seria desportista. Olha, eu vou aqui agradecer a presença do casal, Adérito Rodrigues e a sua amada esposa Esmeralda Rodrigues. Muito obrigada mesmo por aceitarem o nosso convite. Obrigada por esta conversa super interessante à volta da carreira, à volta deste grande projeto que vocês abraçaram, que é o CIT. Já vai da sua 11ª edição, no ano de 2026, que mostra muita persistência, muita resiliência, que o mesmo acontece em julho, começa em julho, agosto, setembro, não é? É o período do CIT. Este ano que consigam fazer mais e melhor e que continuem a dar esperança a todos aqueles que têm a arte de representar como uma paixão na vida. Muito obrigado. Obrigado nós, a televisão, por esta oportunidade de poder dialogar um bocadinho e falar sobre o projeto. Dizer que se depender de nós, nós não vamos parar. Vamos continuar a avançar e tentar trazer sempre isso. Qualidade, união e trazer o mundo para Angola e levar Angola para o mundo. Olha, mais uma vez, obrigado e sucesso. Obrigada a nós. Obrigada, TPA. Amém. Bem, vamos seguir aqui deste lado com o Selo Cultural, como sempre, o Selo Cultural, para este momento bom de conversa, fizemos assim o retrato daquelas que foram as atividades culturais que aconteceram durante a semana e uma das atividades foi os Cotas que Bailam. A atividade foi realizada, este projeto, realizou uma tarde cultural aqui na cidade capital. Dançavam como se a farra nunca fosse acabar. Não importava a idade do cavalheiro ou da dama. Passadas retrocessos, a condizer com o balanço da música que vinha da mesa de um DJ que chegou para as encomendas. A portuguesa Minga Pereira parecia já não querer sair do salão. Tive uma grande facilidade de adaptação e quando cheguei, poucos meses depois, inscrevi-me numa escola de dança. Daí que aprendi relativamente com muita facilidade, porque estava muito motivada. Não buscamos praticamente resultado financeiro, nós buscamos resultado espiritual, resultado da emoção, isso é o que nos interessa. Ela e a sua amiga apaixonaram-se pela kizomba, já dominam o semba e até já se sentem na pele de embaixadoras do estilo de dança angolano. O produto cultural se exporta muito bem, que é a kizomba, se exporta praticamente nos 5 continentes. Eu vi aqui pessoas, turistas do mundo inteiro. Uma tarde de kizomba promovida pelos Cotas que Bailam, sem puto catete, é claro que não é a mesma coisa. Depois do show inicial,
o Tucatete pausou para retemperar energias. Quando voltou, deu sequência ao espetáculo. Passadas largas, curtas e criativas, ele adapta-se a todas. Seu aprendizado vem de longe, desde os tempos do Matheus Pelé do Zangado, o Chico Coi, o Manuel Oliveira Pinto, a Joana Pernambuco, a Maria Baila, a Maria do Sarabulho. Alguns jovens parecem desinteressados em aprender o semba e a kizomba. A estes, o Tucatete deixa o recado. A nossa arte é rica, principalmente quando se fala de kizomba e semba no mundo da dança. Mas não é só aquilo que a gente sabemos fazer, os cotas sabem fazer mais. Os cotas sabem dançar boleiro, o rumba, o merengue, que muita juventude ainda não sabe. Então juntam-se a esses cotas para que vocês aprendam. Se houver humildade, fica tudo mais fácil. A humildade é a coisa principal. Tanto saber ouvir e saber fazer as coisas como manda a lei. Porque se não ser humilde, não vai aprender. O projeto Cotas que Bailam visa promover um intercâmbio cultural. A nossa intenção é essa, é juntar os mais velhos dentro da arte, né? E dentro de uma vida social mais ativa no momento que nós entramos na reforma. E pelo que parece está a atingir os objetivos. Quem esteve na farra dos Cotas que Bailam foi a atriz Conceição Lopes, a tia Siló. Aproveitamos a simpatia dela para uma brincadeira e perguntamos se houvesse um concurso entre a tia Siló e Rosa Lemos, quem levaria melhor? Eu ganho, porque eu agora estou a dançar muito. Será que está a dançar tanto assim ao ponto de ganhar de forma clara a nossa pivô? O que dizes, Rosa Lemos? Também não está assim tão mal, não está assim tão mal. Já vou me exercitando e dou alguns passos, principalmente no que toca ao nosso semba, Mas vamos seguir com o selo cultural. O músico Nogueira Ngugiza, músico moçambicano, esteve aqui no nosso país. Foi o período em que aproveitou também para celebrar os 20 anos do lançamento do seu primeiro disco. Foi mais uma noite para relaxar na suavidade do saxofone. A plateia distinta foi agraciada com um espetáculo quase 100% acústico. As atenções estavam voltadas para o músico moçambicano Moreira Xunguissa. Moreira Xunguissa celebrava os 20 anos do lançamento do seu primeiro disco, intitulado The Journey. Obra lançada em 2005, um momento histórico presenciado por figuras históricas da música. Filipe Mukenga e Sanguito foram os primeiros a receber os discos de vinil do músico moçambicano. Eu cresci a ouvir Filipe Mukenga, não tem como. Rui Mingas, Filipe Mukenga, Valdemar Bastos, Paulo Flores. Eu cresci a ouvi-los. Eu nem sabia, não tinha ideia de que algum dia eu haveria de ser músico. Agora eu hoje tenho a honra de oferecer o meu vinil ao Filipe Mukenga, uma pessoa que está a colaborar conosco neste projeto de angariação de fundos e apoio para as vítimas das cheias em Moçambique, com a Resiliarte e a Embaixada de Moçambique. Eu só posso dizer que eu sou um jovem abençoado. Para o saxofonista nascido em Maputo, Mukenga é mais do que um poeta. É uma figura que transcende a música. A forma de compor e como enquadra as línguas nacionais nas canções é inigualável. Moreira disse mais: Filipe Mukenga está ao nível de Manu Dibango, Fela Kuti, Hugh Masekela, Miriam Makeba e Milton Nascimento. Eu quando estou em frente dele eu tremo, não é uma pessoa que eu olho assim, não, mas estou a falar a sério, é como quem vai à igreja, quem vai à mesquita, é o nível que eu tenho quando lido com ele. Músicos desta dimensão deveriam dar palestras em escolas públicas e privadas. Nós não podemos abandonar estes ícones, não podemos de maneira nenhuma.
Nós temos que amplificar a sua relevância enquanto vimos, né? Eles têm que ir às nossas escolas, falar com jovens, não é? Porque hoje estamos numa geração com a evolução da tecnologia que de vez em quando existe aquilo que chama conflito geracional por causa dos celulares, a nova maneira de estar. Então são eles que nos ajudam. O Moreira está muito bem encaminhado. O disco eu por acaso ouvi antes de ontem, mas não na totalidade. Eu estou a ouvir hoje um pouco mais. E para mim é um disco que é para ficar. Eu nem contava com esta surpresa, que seria de alguma forma agraciado com esta prenda, né? Ter um disco de vinil. Mário Gomes é um dos solistas emergentes. Segue as pisadas de Isaú, da Banda Maravilha, e de Tedin Singh. Eram os instantes finais do espetáculo, que também serviu para angariar fundos para as vítimas das cheias em Moçambique. Sanguito, Moreira e Mário juntaram-se em palco. Chegava então o momento mais alto do show. Mestre Filipe Mukenga, uma grande salva de palmas. Sanguito no saxofone. Cada instante de Filipe Mukenga em palco era uma festa para Moreira. Filipe Mukenga, uma grande salva de palmas. Sanguito no saxofone. Vamos fazer uma música para nós. O carismático músico deixava o palco, dando lugar a Grace Évora. Nós gruvinha, nós paisagem, sabe, O show do moçambicano terminou com o cabo-verdiano a cantar Lolita. Lolita poderosa. E de show não é tudo. Alusivo ao dia 14 de fevereiro, dia do São Valentim, o humorista gordo estiloso também brindou os casais com um show de humor. A atuação de Gustavo Villa ajudou a apimentar o clima romântico na sala. Logo a seguir, entrou o protagonista da noite. O gordo estiloso apresentou-se num vermelho roxo e com charme para dar e vender. O anjo foi lá, olhou e disse: "Pô, ainda vai ser gordo, desculpa, mas vou te fazer bonito, pausado em dia gostoso, sarado." Não, mas é mesmo muito chato. Atenção que era só o início. Os casais preparavam-se para o que vinha. O gordo estiloso começou literalmente de dentro para fora. Contou primeiro a piada das panelas de 300 mil kwanzas. Acabar de pagar. 300 pau, brother. Eu peguei no telefone e liguei para ele: "Amor, tudo bem?" "Sim." "Você comprou as panelas onde?" "Não quero." "Ah, é? O quero está aqui em casa, vou comprar dinheiro dele." A cobrança da zongueira deu lugar à parte do homem provedor e que resolve tudo, principalmente quando ela vai a conduzir e bate noutro carro. O chega lá, o que se passa, amor? É isso, não se preocupa, tu pode ir, eu vou tratar com ela no canto dela, assistir o marido. O marido resolve. Ele
tem que resolver. O homem tem que resolver mesmo, porque se não resolver, não é homem. Então, vamos mesmo ligar para ele trazer o pão. Nem que a padaria for colada com a casa, temos que ligar para ele trazer o pão. A mulher do ator, até certo ponto, concorda com a piada, mas garante que nem sempre chega até esse ponto. Se acontecer alguma situação tipo do carro aquecer, eu tento estacionar num parque em que tenha controle, em que tenha uma loja próxima, deixo a chave nessa loja, ligo para ele, vamos com o carro e eu volto. Ela foi e o gordo estiloso continuou, dizendo que toda mulher tem atitudes difíceis de serem compreendidas. Ligou na mãe dele. Ela tem esse tipo de problema que eu estou aqui em casa, nem consegue só parar uma chuva, não me uma criança, me dá um capricho, a chuva parava, ele não consegue. Mano, isso é normal, ele apa? E é verdade. Eu não sei. Mas vou lhe contar, é um segredo só nosso. É verdade. O que também não é mentira é que o gordo estiloso está a crescer em termos profissionais. Parece faltar pouco para estar obeso. Sem exagero, mas já está muito bom no nível que está. Sim. Não diria obeso, porque acredito que ainda tem muito para dar o gordo estiloso. Pai, que esta criança seja exatamente a minha imagem e semelhança, e eu sei exatamente a sua imagem e semelhança. Não, mano, está a ver os três gordos? A minha não dizer, os três fininhos, além de fininhos, são claros. E os gordos, além de gordos, mano, são escuros. Pô, é muita maldade, mano. Foram mais de 3 horas de humor para saudar o Dia dos Namorados. Quando o homem te falar que te ligou a alguém, não adianta você não pegar mesmo, ele fala mesmo, não deixa na tua vida. Não é que ele está te mentir, está a salvaguardar a tua saúde mental. Porque é uma coisa, dá-lhe gritar, será? E agora é chegado o momento do Baú do Céu. E para essa edição do Baú do Céu, vamos conhecer uma das lendas da música angolana. Ao longo da carreira, lançou vários discos, exilou-se em Paris em 1978, depois regressou ao nosso país em 1989 e deixou-nos vítima do cancro do pulmão. Estou a falar-vos de Teta Lanto. É o ritmo dançante de Ntoyo, uma das composições mais ouvidas de Teta Lanto, homem cujo legado cultural atravessa gerações. A música Ntoyo é a história de um pássaro que é uma espécie de sinônimo de azar. Quando esta ave aparece, é porque algo de negativo vai acontecer. Alberto Antônio Teta Lanto entrou na estrada da música ainda antes dos 15 anos. Nos anos 60, ele já atuava em festas da escola. Compôs a sua primeira canção na língua Kimbundu, com o título King Banza. Isto foi em 1964. O cantor parecia estar com a corda toda, pois que no ano seguinte lançou o disco de estreia, Independência. Teta Lanto colocava-se na rampa que o levaria ao grupo de músicos angolanos de maior prestígio.
é outro grande momento de imaginação e criatividade do irmão de Teta Lágrimas, que também citamos em memória. Tatan Quente é, no fundo, um desejo que Teta Lando tinha quando morresse. Era colocar um outdoor com a sua foto para que todos vissem o quanto era charmoso. Era um dos nomes sonantes na altura. Teta Lando, um menino que nasceu em Banza, Congo, era a presença frequente em espetáculos. As músicas Angolano Segue em Frente, Negra de Carapinha Dura, Funge de Domingo e Sonho de um Camponês eram das mais tocadas. Eu vou voltar para o meu quimbo e ali viver devagarinho. Eu vou plantar o amor que tenho e então colher muito carinho. Na minha Angola de amanhã, na minha Angola de amanhã, oh, na minha Angola de amanhã, 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 na minha Angola de amanhã. Sonho de um Camponês liderou durante 2 meses o topo de rádios africanas. Depois, o que estava doce ficou amargo. Teta Lando deixou de ser visto em Angola. O cantor e compositor exilou-se em Paris. Corria o ano de 1978. Tudo por causa do contexto político. Mesmo longe, não deixou de valorizar a cultura angolana. Teta Lando gravou vários trabalhos na terra de Napoleão Bonaparte. Jica, jica, muma, mumame, igual ao mambo melo tanga. Mambo melo tanga, caca, undanguame. Jica, jica, muma, mumame, igual ao mambo melo tanga. Mambo melo tanga, caca, undanguame. E voltou mesmo. E que regresso foi aquele? Cidadela lutada para ver o filho pródigo cantar. Teta Lando foi uma das atrações do Fenacult 1989. Pra minha juventude de amanhã, oh, como nunca viste festival, oh, como nunca viste festival. Depois de 11 anos na Europa, Teta Lando vinha para ficar. O acervo discográfico do criador de Ntoyo inclui Esperanças Idosas, Terra, Tia Chica, Eu Vou Voltar e Mushima Watete. Produziu trabalhos em cassete, vinil e CD. Teta Lando chega ao grupo Merengues pela mão de Carlitos Vieira Dias. Depois pertenceu também ao grupo Show África. Ei, irmão, ajuda o teu irmão. Ei, irmão, ama o teu irmão. Irmão, ama o teu irmão. 2006, foi eleito presidente da UNAC. Dignificou a classe, fez com que o governo atribuísse uma pensão de reforma aos artistas angolanos com mais de 35 anos de carreira ou 60 anos de idade. Angolano, segue em frente, teu caminho é só um. Angolano, segue em frente, teu caminho é só um. Esse caminho é difícil, mas dá-te a felicidade. Esse caminho é difícil, mas dá-te a liberdade. Angolê, 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 Angolano, segue em frente, teu caminho é só um. Angolano, segue em frente, teu caminho é
sou. Se você é branco, isso não interessa a ninguém. Se você é mulato, isso não interessa a ninguém. Se você é negro, isso não interessa a ninguém. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Música que faz parte da corrente de apoio aos Palancas Negras. Tetalando dedicou-se à promoção de novos talentos e à valorização dos artistas angolanos. Tetalando aprendeu a viver da música, criou a Maquino e a Tetalando Produções. Era filho de um fazendeiro do Ige, descendente de uma família real. Tetalando cresceu numa família de 32 irmãos. O artista multifacético que inspirou vários músicos da atualidade. O homem que sempre falava em união, paz e esperança, deixava os angolanos em lágrimas. Se em 1989 regressou, desta vez, Tetalando já não conseguiu voltar. Morre vítima de um cancro do pulmão. O lugar onde a mãe dos meus filhos namorei, onde a primeira namorada eu beijei. A ver, mas ainda tenho que esperar. Eu vou voltar. A questão é esperar. Eu vou voltar. No final do Baú do Céu, hoje homenagem a Tetalando. Ele que já não vai voltar, mas deixou a sua arte, deixou a sua obra e este eternamente vai ser recordada. Por isso, a nossa homenagem nesta edição do programa que fala de cultura todas as tardes de domingo aqui no canal de notícias da Televisão Pública de Angola. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Desejo-lhe depois uma ótima semana laboral que hoje começa. No próximo domingo, certamente, estaremos de volta e eu quero contar consigo aí deste lado. Fique bem.